Mas, vamos lá. Cara, começar pelo ponto, os negativos, né? Não tem como não citar o Sebadios como esse ponto negativo, porque dificultou a partida para o Fortaleza. Porque aquilo que eu estava mencionando, olha que curioso, Cláudio. O Fortaleza, no primeiro tempo, finalizou menos vezes do que o segundo tempo, onde passou praticamente 45 minutos com o jogador a menos, inferiorizado comparado. Porque aí é onde entra a grande questão. Com você com um jogador a menos, você sabendo o risco que você pode perder, o Fortaleza sabia que toda bola que ele tinha que ter em sua posse, ele tinha que ser objetivo. O Fortaleza, quando estava com 1-0, ele não teve essa mentalidade. Ele achou que podia simplesmente vem Botafogo, vem tentar. E isso com o Fortaleza na Série A não tem dado certo. O Fortaleza praticamente tem tomado gol em todo jogo. Todo jogo. Ele tomou em todos. Ele tomou em todos na Série A. E às vezes é gol por falha defensiva, e às vezes é azar mesmo, cara. O gol contra o Cuiabá foi. A bola desviou e foi gol. O gol que tomou do Patrick, de Luca, desvia no Pikachu e a bola vai lá e mata o Marcelo Boeck. Então são situações que você não pode permitir o adversário. Assim, é óbvio que o adversário vai criar possibilidade, principalmente jogando dentro de casa. Agora você não pode chegar nesse ponto. Mas o Sebadios, ele dificulta o jogo, principalmente ao ter o amarelo, você não compreender que se você chegasse numa falta mais pesada, obviamente você estaria correndo o risco de tomar o amarelo. Outro jogador só uma informação, Minhoca. O Fortaleza jogou contra 10 clubes de primeira divisão esse ano, seja do Brasil, seja da América do Sul. O Fortaleza jogou em todos os 10. Ele só venceu um desses 10 jogos. Ele tomou gol nos 10. Ele levou 15 gols nesses 10 jogos. Que foi não é coincidência. O Alianza, né? O Alianza, que é o mais fraco de todos eles. Exatamente. Mas, deixa eu ver aqui, os outros também que me foram mal. É complicado falar desse jogador, cara, mas eu acho que eu vou ter que citá-lo, sim. Eu vou colocar o Moisés. Mesmo tendo feito gol, mesmo tendo até participado relativamente bem do que ele vinha jogando um pouco antes, mas a expulsão do Sebadios, ele até falou isso na saída do primeiro tempo. Foi numa jogada que, a gente já tá talvez um mês falando aqui sobre essa jogada do Moisés. Que ele pega a bola, ele tem a oportunidade de dar o passe ou finalizar, e nessa ele teve a chance de finalizar. Ele não finalizou, eu não sei por que ele não finalizou. Ele simplesmente ali refugou, como se fala, né? Refugou na hora da finalização, perde a bola, gera um contra-ataque. E o único jogador que não poderia fazer o que fez, que foi no caso do Sebadios, aquele tipo de falta para parar o contra-ataque, acabou fazendo. Então, assim, o Moisés fez o gol, certo? Fez o gol, mas outras vezes também faltou um pouco mais de tomada de decisão. É um problema seríssimo. Eu tinha falado na semana passada, lá no Footcast, que eu queria, acho que eu falei aqui também, que eu queria ver um outro jogador entrando. Eu quero ver de novo o Moisés vindo do banco. Porque a última partida boa do Moisés foi saindo do banco. Exatamente contra o Sport, no jogo de ida da Copa do Nordeste. De lá para cá, ele vem sendo titular porque talvez o melhor jogador, mas é o melhor jogador que está errando demais. E de maneira sistemática a gente tem colocado ele aqui, pelo menos, não sei se o Luca vai colocá-lo, mas eu novamente vou colocá-lo porque o índice de tomada de decisão dele está muito péssimo. E isso para uma Série A pesa muito. E aí, deixa eu ver aqui um terceiro, cara. Eu acho que a entrada do Kaiser foi pouco efetiva, né? Mais uma vez, assim, cada vez mais eu acho que o investimento do Fortaleza foi precipitado pelo valor investido, certo? Trazer o Kaiser seria uma boa? Seria uma boa. No valor que foi pago, será que foi uma boa mesmo? Será que não foi um pouco de afobação para ter um jogador? O Kaiser, velho. O Kaiser pode ser um jogador interessante. Eu acabei de falar isso na outra live, cara. Houve alerta sobre isso. Será que alguém se lembra que houve alerta sobre isso? Quando o Sport, a situação do Fortaleza, sem dúvida nenhuma, é a mais estável desses que eu já vi. Mas esse perfil de aquisição, o Sport fez, o Bahia fez, e o Fortaleza acabou fazendo um investimento. São 6 ou 8, porque teve um de 6 e um de 8. Foi 6. 6. Foi 6. 6 milhões, 6 milhões com o Kaiser e 4 milhões e meio com uma Benevenuto. 6 milhões para ser banco. É muito pesado, porra. Assim,
Aí você fica naquela, porra, será que não dava para ter uma aquisição de 2, uma de 3, uma de... Assim, a velha é uma discussão clássica do podcast. É um de 300 ou 3 de 100, mas aí era salário, não era aquisição. Mas nesse caso, o Fortaleza, de colocar o investimento... Detalhe, eu não achei que Kaiser uma compra ruim, não. Só que o investimento naturalmente... É alto. Na hora que apareceu o valor, eu disse, porra, com esse valor aí, não vai comprar tanta gente assim, não. Tipo, escolheu o Kaiser e foi em cima de Kaiser. Dava para ter investido no Cano, dava para ter investido no Gilberto. Pronto, era isso que eu ia falar. Tipo assim, se você gasta 6 milhões, você tem que gastar num jogador que já vai investir nos dois. Vai investir nos dois, literalmente. Você tem que apostar num jogador que tem uma sequência de uma boa média de gols. O Kaiser começou bem no Atlético Goianiense, teve um momento ali no Atlético Paranaense, mas no geral já não vinha tanto assim, né? Não vinha sendo era daqueles atacantes que você contrata, por exemplo, o Edu do Brusque, que o Cruzeiro pegou. Era um cara que já tinha uma certa sequência, uma certa regularidade. Claro que, talvez, na melhor das ideias, seria pegar tipo um Erisson, né? Que é tipo assim, o cara acabou de cair para a Série C, só que aí quem é que imaginar, o Botafogo foi muito bem, mas eu acho que o Kaiser, embora eu acho que isso ia acontecer, sabe, Cássio? Isso que você mencionou. Ou o Romero ou o Kaiser, um dos dois ia ser banco nesse momento, certo? Um dos dois ia ser banco. Eu acho que não tinha como dar certo os dois juntos. Era alguém mais um dos dois. E eu até tinha falado aqui, ter jogador de qualidade no banco não é um problema. Agora, esse jogador que está no banco, ele não pode entrar e não causar nenhum tipo de impacto, que é o caso do Kaiser hoje. O Kaiser hoje é um jogador que entra e não consegue gerar perigo. Quer dizer, curiosamente, ele foi o jogador que mais deu perigo no segundo tempo, que foi a falta dele batida, mas foi uma jogada de bola parada, não foi uma jogada de bola construída, e muito menos ele também ganhou muitas bolas ali na frente, raríssimas exceções. Então, acho que o Kaiser também entra nesse meu pódio negativo. Luca, segue nesse caminho ou tem alguma discordância? Não, eu só vou mudar sequência, eu acho. Eu vou começar também com o Kaiser em terceiro lugar, porque realmente ele não impacta, né? Eu estava comentando isso na outra live, e eu falei, cara, o Fortaleza gastou mais de um terço do orçamento dele em contratações em 2 jogadores. E o mais caro desses 2 jogadores está no banco. E o Kaiser já chegou, acho que o Kaiser já tem 23 ou 24 jogos pelo Fortaleza, bicho. Quantos deles ele realmente foi bem? Atlético de Alagoinhas, ele fez gol na Libertadores contra a Colo-Colo, mas ele não jogou bem. Mas ele fez gol, mas ele não jogou bem. Ele, por exemplo, tem 2 assistências, mas uma das assistências é uma bola que o cara chutou nele e sobrou para o cara fazer. Mas não é uma assistência. Tipo a assistência do Romero hoje, né? Vai ser tipo a assistência do Romero hoje. Então, ele não impacta, ele não traz nada de novo. E olha que eu teria colocado ele em campo hoje. Sim. Mas é muito ruim um jogador como o Romero. O Kaiser, ele paga muito, pesa muito, pelo preço que ele custou. Ele foi muito, cara, é a maior contratação da história do futebol nordestino, se eu não estou enganado. E o Fortaleza gastou 6 milhões de reais, que é muito dinheiro para qualquer time da região, porque apesar de ser um time financeiramente estável, cara, é insano gastar isso num jogador que, tecnicamente, não é regular, que tem um histórico relativamente grande de lesões, e recorrente de lesões musculares, que já teve 2 no Fortaleza, inclusive. E o mais ainda, não é jovem. Né? É um jogador que provavelmente não vai trazer um retorno financeiro novamente ao clube. Então foi muito arriscado. E hoje, novamente, não entrou bem. Em segundo, eu também vou com o Moisés. Ele é muito participativo. Inclusive, hoje eu até queria chamar a atenção que hoje, à medida que nós falamos várias vezes, eu vi às vezes ele parando o jogo, olhando, buscando a jogada, muito mais do que outros jogos. Na verdade, pela primeira vez eu vi ele fazendo isso. Eu pensei, opa, hoje ele tá prestando atenção. Em alguns momentos ele estava. Mas é um vício, né? É uma questão. E no lance que originou o contra-ataque, para mim, o mais que ele tentou, na verdade, ele nem chutou, ele tentou um confronto, né, Minhoca? O que mais me chama a atenção ele pega a bola depois que o time todinho tá na direita. Os 2 estão na direita, o Romero tá na direita, o Pikachu tá na direita, o Lucas Lima tá na direita. Tem 5 jogadores na direita, ele tá sozinho ali, tentando infiltração, e o Crispim na esquerda. Não tem ninguém na cobertura dele. E mesmo assim ele parte pro confronto. E ele perde.
e ele dá um contra-ataque. Isso já tinha acontecido contra o Corinthians, e aconteceu de novo, e vem acontecendo, e ele vem errando isso. E é muito problemático. Fez o gol, tudo bem, na verdade ele nem fez o gol, ele roubou o gol do Romero, coitado, que fazia o primeiro gol dele fora da Arena Castelão, e o Moisés foi lá. Que isso é uma coisa que outra questão que eu vinha falando dele, da questão das críticas. Ele vem internalizando as críticas. Inclusive, ficou muito claro na entrevista dele. Então ele fica em segundo lugar. Primeiro, ele pediu desculpa 2 vezes. Uma por ter pediu desculpa para o Romero, por ter possivelmente tirado o gol do Romero, que eu nem sei se seria o gol do Romero. E a segunda, exatamente pelo. Não, porque a bola estava meio escapando, né? E a bola poderia meio que sair ali, não sei se o Romero alcançaria. Aproveitando só isso aí, quando falou da contratação de Kaiser, da mais cara, é empatado com a de Rogério, né, de 6 milhões, mas no blog eu considero a de André, mas é por um mecanismo, porque como o Sport atrasou, foi multado, a aquisição teve que multar para o próprio vendedor e saiu por 10 milhões e 200 mil reais. O Sport teve que pagar, e pagou, inclusive, ano passado. André custou 10 milhões, era menos, era bem caro, mas era menos do que esse valor, mas custou 10 milhões e 200 mil reais. Mas se você desconsiderar isso, que obviamente... Mas o André na última passagem já. Na segunda passagem pelo Sport. Não foi nessa do ano passado, não, que foi um fiasco, não. Essa, na verdade, o Sport teve que pagar o que devia para que ele viesse. Foi ele até rendeu. Foi o que ele fez 16 gols na primeira divisão. Sim. Pagou ninguém. Aquela gestão do Sport pagou ninguém. Enfim, aí comprou ali, foi em 2017, só foi pagado no passado. Mas se você desconsiderar isso, porque, repito, é um recorte, uma pessoa pode achar que não vale, outra que não vale, a de Renato Kaiser, sim, seria da forma como o Luca falou, junto com a de Rogério, ali, 6 milhões. E no caso, a de Kaiser, de uma vez só, né? Porque a de Rogério ainda o Sport pagou em 2 vezes. E, em primeiro lugar, né, para a gente finalizar, vai ficar o Ceballos, não tem que falar, é um bom jogador. É desculpável pela idade dele, eu acho que é desculpável, mas não dá, cara. A expulsão dele afetou diretamente no jogo. Inclusive, o gol de empate vem no momento que o time estava tentando ali saber quem marcava quem, enquanto não se achou, levou empate. Então, para mim, entre os jogadores, mas se eu fosse escolher um Prior mesmo em campo, para mim, me dói o coração, mas seria o Vojvoda, para mim, foi o mais decisivo para a derrota do Fortaleza hoje. A carta do treinador a gente usa de vez em quando, viu? Assim, o pior é o pior. A carta do treinador eu uso 10 vezes pro campeonato, se eu puder. A carta do treinador, tem horas que os caras são piores que qualquer jogador de linha. Mas, obviamente, eu entendi o que o Luca falou, tô brincando. É raro. Essa carta não se usa muito, não. Tá? Você usa tem dia que é aceitável, né? Tem dia que é aceitável. Tem dia que é aceitável. Tem dia que é aceitável. Não tem. A culpa é do cara e ponto final. Assim, é o pior em campo. Como também ele acerta, como também tem treinador que acerta. Mas a gente nunca coloca ele entre os melhores. Por isso que a gente não usa. A gente nunca. Destaque hoje é Vojvoda. É muito raro. Já aconteceu, hein? Já aconteceu. É muito raro. Mas, assim, a carta do pior seu treinador assim, mais usado em relação a alguém usar que o treinador foi, dá o pouso. Treinador ir bem, treinador e árbitro ir bem é que nem você passar na faculdade. É difícil, é complicado, mas no final da conta não fez mais do que sua obrigação, né?